bênção, irmãos. Nós vamos à leitura conhecida, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Senhor, novamente nos colocamos à disposição do Espírito Santo, o qual está na palavra da hora, para que todos nós sejamos alimentados com esta palavra. Pois não há outro pão, não há outro maná, não há como alimentar, se não for com a palavra do dia, da hora em que vivemos. Ajuda cada um dos teus filhos com este discernimento espiritual, estar em busca deste pão da vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos usar somente 3 palavras outra vez. Tudo estava nele. Qualquer coisa que formos pregar, você sabe, tem que estar na palavra e também tem que estar hoje na mensagem do profeta. Não temos outro lugar para apoiar. Eu sei que você toma um pentecostal, ele diz, está na Bíblia, mas o que está na Bíblia eles não crêem também, senão já tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo, mas eles não crêem, e está na Bíblia. Aí o povo da mensagem vai dizer, sim, mas tem que estar na mensagem. Mas eles não creem no que está na mensagem também. Então a gente trata com um povo que diz crer, mas não crê. Está com a Bíblia na mão, mas não crê nela. Está com as mensagens do profeta na mão, ouvindo na igreja, mas não crê na mensagem. Não é crer numa parte da mensagem. Não é difícil crer na primeira etapa do irmão Branham, a cura divina. Não é difícil crer nas profecias. O difícil é crer na abertura da palavra. E só o eleito consegue graça para isso, porque ele foi feito para isso. Irmão Branham diz no único lugar provido por Deus para adoração, 222, ele diz, comecem a se apartarem da casca. É interessante que eles estão voltando para a casca. O povo da mensagem está voltando para a casca. A casca é o pentecostalismo. Irmão Branham está dizendo, se apartem, comecem a se apartarem da casca. E eles estão voltando para a casca. E achando que eles estão certos. Com toda a gritaria, todo o barulho, que não está nem de acordo com a palavra, que eu não sou contra barulho, nem a gritaria, mas tem que estar de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, não adianta gritar, não adianta pular, tem que estar de acordo. Então, se o irmão Branham manda apartar-se da casca, ele está dizendo que não é para você ter aquele movimento pentecostal dentro da mensagem,
Por quê? Porque a casca é pentecostalismo. E nós estamos no tempo do grão. Irmão Brana era o grão. Até mais, vocês notam que eram suportes. Aqueles estavam trazendo a vida, mas não era a vida. Era um meio pelo qual a vida passava, mas não era a vida. O talo, a vida passou por ele, mas ele não era a vida. Assim vai seguindo a borla e a casca pentecostal. Deus passou por ali, mas ali não era a vida. Aí reúne tudo do talo, da borla, da casca, no grão. Aí tudo seca. Tudo seca porque já reuniu no grão, no principal. Então nós estamos neste movimento do irmão Brana, é o movimento do grão. E se a noiva sai dali, ela só pode sair do grão, outra vez. Ela tem que produzir o que o grão Brana produziu. Aí eles pegam e dizem, não, então nós temos que ter a cura divina. Isso não foi a mensagem do grão. Vocês leem a mensagem do irmão Brana, sabe, não é a mensagem do grão. 262, os ungidos, ouvi, mas agora vejo, 201. E diz, não era a mensagem do sétimo anjo. Estas duas primeiras etapas foram mensagens que chamavam a atenção das pessoas para a mensagem do sétimo anjo. Mas eles ficam com a anterior, que são talo e casca, mas não podem ficar com a semente, com o grão. Irmão Brana diz, aparte-se da casca. Agora estão entrando a semente, porém permaneçam na presença do Filho. Não acrescentem ao que tenho dito, não tirem ao que tenho dito, porque tenho dito a verdade até onde conheço, até onde o Pai me tem dado. Vê você? Não acrescente a isto, digam só o que tenho dito. Agora, se eu não dizer o que o irmão Brana disse, então eu estou errado da mesma forma. É para dizer só o que ele disse. Então eu digo primeira etapa, segunda etapa, mas não diga a terceira. Então eu estou errado. É para dizer o que ele disse. E na terceira etapa, você tem que ter revelação para dizer que a era terminou, que o último eleito entrou, que o último eleito era Brana e que nós somos da semente Brana. Deveria ter capacidade espiritual para poder ver estes acontecimentos. Porque aí não aumenta, mas também não diminui. Diminuir é deixar de falar. Você diminuiu. Não falou do Cordeiro sair do trono. Não falou do novo nome. Não disse que HM faz parte do nome de Deus. E para quem entende pela revelação, um pingo é letra. Então a HM já está mostrando, é parte do nome de Deus. Irmão Brana diz que Gran tem 6 letras. E ele diz Bran tem 7, é perfeito, perfeição. Ele não precisava falar para nós que o novo nome era Brana. Só bastava ele falar o que ele falou. É o suficiente para cada um de nós tomarmos a sua mensagem e falar o que ele falou. Eu quero ver esses pregadores falar para o povo deles o que Brana falou. Eu quero ver essas partes. Se não falar isso para o povo, você está omitindo a verdade, omitindo a principal, que é a revelação. Eu quero ver isso no grupo do irmão José Brana, ele dizendo para o seu povo, meus irmãos, HM faz parte do nome de Deus. Eu quero ver isso. Isso é claro para o irmão José Brana falar, porque era do pai dele. É uma coisa boa para se falar. Poderia também ele dizer, você sabe o que significa Brana, meus irmãos? Significa perfeito, perfeição. Aí eles poderiam entender, o povo ia entender. Eles deveriam dizer até o povo do irmão José Brana,
porque eu creio no irmão José Brana como um profeta que ajuntou as mensagens, e essas mensagens no celeiro, porque irmão Brana queria ter um filho igual a José no Egito, que pôde ajudar todo mundo. E assim veio José, e José tomou as mensagens armazenadas e agora semeou para o mundo todo. Isso aí é a palavra que o profeta de José é um profeta, como nós vemos isso cumprido. Mas não somente isso, deveria prosseguir com a mensagem, porque não tem coisa melhor do que falar da mensagem do nosso Pai. Pelo menos espiritualmente, é bom falar que William Branham é nosso Pai espiritual e que o que ele falou nós podemos repetir, porque ele disse que é para falar aquilo. Diga somente o que eu tenho dito, porque não sou eu quem digo, noutra mensagem ele disse, é ele. Então Deus estava falando através do irmão Branham, não somente nas mensagens com respeito à cura divina, salvação, perdão dos pecados, redenção e assim por diante, não, também na abertura dos selos. Eu queria que eles colocassem diante do público, do jeito que gostam de ouvir as fitas do irmão Branham, que é tão bom, mas colocassem diante do público da maneira que o irmão Branham pregou, certo? E aí eles veriam que não é uma mensagem nossa, é uma mensagem do profeta. Ele é quem tem dito estas coisas. Amém. Então, estou pensando nisso, tudo estava nele. Tudo estava em Jesus, tudo estava em Cristo. Todo o Velho Testamento estava em Cristo. O irmão Branham mostra isso. Olha, o único lugar provido por Deus para adoração, 194. Logo sobre isto vem pedra sobre pedra. Aí ele diz aqui, presta atenção, cada era. Para vindicar essa palavra que vem subindo. Cada era, vindicando a palavra que vem subindo, era após era. Aí ele passa para Jesus e diz, exatamente como fez Jesus em seu dia, o qual foi a pedra de coroa de tudo. Nos dias de Jesus, ele foi a pedra de coroa de todo o Velho Testamento, de todos os profetas, de todo o salmo, de todos os hinos, de toda a sabedoria, que é todo provérbios. Jesus é a pedra de coroa de todo o Velho Testamento. Nós sabemos disso. Nele, agora ele diz, nele estava toda a era. Você pode tomar a era, que é o Velho Testamento, de profetas, de patriarcas, que veio tudo em Jesus. Quando Jesus apareceu, tudo aquilo do passado estava nele. Tudo estava nele. Todos aqueles profetas estavam nele. Todos aqueles salmos estavam nele. Por isso, ele é tudo. Escuta, nele estava toda a era, em Jesus estava Moisés. Em Jesus estava Davi. Em Jesus estavam todos os profetas. Porque ele está falando dessa extensão profética do Velho Testamento. Agora passa para o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento nós temos promessas, assim como o Velho Testamento foram promessas para cumprir no Novo Testamento. O Novo Testamento tem promessas para cumprir no Apocalipse. Todo o Novo Testamento tem promessas e cumpre quando o representante do Apocalipse estivesse pregando. Assim como Jesus era o representante de todos os profetas, ele representava todos os profetas, estava nele. Você quer saber da lei? Era ele. Você quer saber da graça? Que eles do presente não queriam saber da graça, só queriam saber da lei, mas estava nele. A lei, a graça, estava nele. Os profetas estavam nele. Não há contradição alguma.
O mesmo Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. É o que o profeta diz. Agora eu quero que vocês tomem também o período das eras. Tudo estava nele. Velho Testamento. Alfa. Tudo estava nele. Precisou de tudo vir acontecer para depois Jesus manifestar a pedra de coroa. A pedra de coroa de todo o Velho Testamento. E agora começar a igreja no Apocalipse, mesmo que você vê ela começar em Pentecostes, mas logo ela cai em Niceia. Ela levanta em Lutero, Wesley e Pentecostais. Ela é a noiva palavra, semente outra vez, em Brana. E quando Brana é plantado, é semeado, nasce a esposa. A morte de um traz o levantamento do outro. Deus adormeceu Adão e tirou a Eva. Deus adormeceu Jesus e tirou a igreja de 2 milênios. Deus adormeceu Brana e tirou a esposa. A esposa vem exatamente dali. Ele tem que adormecer para poder a esposa sair dele. Aí apareceu a esposa. A esposa de Jesus, ela veio através daquela água, sangue e vida. A esposa de Cristo também vem através de água, sangue e vida, mas ele usa 3 puxadas para poder trazer a vida. Esta esposa do último dia. Ela não fica só na água, sangue e vida, que é uma criança. Mas ela vem agora e traz 3 puxadas para que na terceira puxada pudesse aparecer a esposa. Quando adormeceu Brana, foi para tirar a esposa. Eu sei que as pessoas têm dificuldade de ver até o irmão Brana, quanto mais a esposa saindo dele. Os judeus tinham dificuldade de ver Cristo, quanto mais a esposa saindo de Cristo, para pregar a mensagem que pregou. E agora, Deus adormecendo Brana e a esposa saindo depois que Brana partiu, Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí vem a esposa, Apocalipse 10, de 8 a 11, para poder mostrar para nós que tudo estava nele. Irmão Brana veio mostrar que tudo estava em Cristo. A esposa tem que mostrar agora que tudo estava em Brana. As eras da igreja. Ninguém sabe nada das eras da igreja senão com a mensagem do profeta. Porque tudo estava nele. Olha esse parágrafo aqui. A brecha entre as 7 eras e os 7 selos, 70. Selo significa, agora essas são palavras que tirei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. Quando Jesus consumou no Calvário, tudo estava nele. A obra estava consumada. Quando Brana veio no seu tempo e consumou o mistério de Deus, segundo havia anunciado aos profetas seus servos, Apocalipse 10, 7. Então, quando tudo estava consumado, a obra consumada, aí aparece essa esposa, depois da obra consumada. Tudo que tinha que pregar, Brana pregou. Por isso, nós somos contra aqueles que esperam irmão Brana para pregar ainda, para revelar alguma coisa, sendo que tudo ele revelou, porque todas as 7 eras estavam nele. Sabe o que é? Tudo esperava Cristo, o Velho Testamento todo, eles esperavam o Messias. E o Messias levou milhares de anos para depois aparecer. E a igreja esperava a vinda de Cristo. E levou 2 milênios para isso acontecer. Porque durante esse espaço de tempo, Deus veio trabalhando em segredo. Tem hora que dá para a gente começar a mexer até com o nome no Velho Testamento.
Deus não revelou nem o nome para as pessoas, era segredo. Quando o filho nasceu, o seu nome será Jesus. Ele escondeu de nós o novo nome durante todas as 7 eras. Mas ele avisou que ao vencedor, ele daria o novo nome. E para nós também, ele daria um novo nome. E para a cidade do vencedor, um novo nome. Foi promessa dele. Só que isso ficou em promessa dentro do Apocalipse. O Apocalipse tem 2 milênios cumprindo. Mas as pessoas não podiam saber nada enquanto não viesse o 7º anjo. Porque tudo estava no 7º anjo. Amém? Todo o mistério estava no 7º anjo. Aqui nós temos todo o mistério, é o ministério do 7º anjo. O irmão Branham que pregou 33 da primeira tradução, do primeiro selo, e 68, me parece, dessa outra tradução. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Então, todos os mistérios estavam no 7º anjo. Tudo que era do Velho Testamento estava em Jesus. Tudo que é do Novo Testamento, do Apocalipse, está no 7º anjo. Tudo que era para ser restaurado estava no ministério de Elias. Irmão Branham cumpriu todos esses ministérios, trazendo a restauração de tudo aquilo que havia se perdido durante as eras. Mas logo ele traz esse ministério do 7º anjo, que é revelar o mistério que estava dentro dele. Tudo estava nele. O Velho Testamento estava em Jesus. Irmão Branham está dizendo Moisés estava em Jesus, Davi estava em Jesus, José estava em Jesus. Você vai olhando na Bíblia assim, tudo estava em Jesus. Esses homens estavam tudo em Jesus. Agora, quando você chega nas eras da igreja, você tem que ver, e é difícil as pessoas verem, você vai crer, porque eu estou te dizendo que é assim, porque Branham diz que o Velho Testamento é assim. Você não vai ter um versículo dizendo que Moisés estava em Jesus no Velho Testamento, você não vai encontrar. Você crê porque Branham falou. E agora, eu tenho que dizer uma realidade do que está dentro de Branham. Tudo estava nele. Paulo estava nele. Irineu estava nele. Martim estava em Branham. Olha para você ver. Então, mas que loucura. Vem o tempo de Jesus, aí ele fala, ó, José estava em Jesus, Moisés estava em Jesus. Mas como pode? Jesus veio agora, esses homens é lá do passado. Mas vocês têm que saber que todos eles estavam nele. Quando ele aparece, ele é a manifestação perfeita de todo o Velho Testamento. Branham é a manifestação perfeita de todas as eras. Tudo estava nele. Eu estou falando, aí eu posso colocar todos os nomes. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Todos estavam em Branham. Todos eles, tudo estava nele. Se tudo estava nele, Jesus, que era o alfa, tudo estava nele. Branham, que era o ômega. O ômega é o último. Alfa é o primeiro. Ômega é o último. Quem é o último mensageiro? Quem é o último profeta das eras? Não tem outro senão Branham. É o último. Ele veio para poder mostrar a nós que tudo estava nele. Agora escuta bem, depois que Jesus provou que todos os profetas estavam nele, a igreja pregou aquilo. Depois que nós vemos o que Branham mostrou, as 7 eras da igreja, nome das 7 eras, nome dos 7 mensageiros, datas das 7 eras da igreja, tudo estava nele. Como ele pregou se não estava nele?
Como ele falou estas coisas, enumerou tudo isso, nome, datas, se não estivesse nele. Ele falou o que estava nele. Jesus falou o que estava nele. A lei estava nele, os profetas estavam nele, os patriarcas estavam nele. Mas quando chega aqui no ômega, o último, aí Paulo estava nele, Irineu estava nele. Por isso ele revelou as 7 eras da igreja. O que mais estava nele? Olha o tamanho do ministério do 7º anjo, que tudo estava nele. Todos os selos estavam nele. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas, seus servos. Sem o toque da trombeta, não sabe nada. Por que nós sabemos do selo? Porque o 7º anjo tocou a trombeta, isto é, pregou a mensagem. E a mensagem do 7º anjo é os selos. Ele pregou, ele soou a trombeta. E aí ficamos sabendo desses mistérios. O primeiro selo estava dentro dele. Segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. Estava tudo dentro dele. Ele era o 7º. Amém, amém. Eu li o parágrafo ontem, vou repetir hoje, 229, a festa das trombetas. Apocalipse 10 era o 7º selo. Então todos os selos estavam dentro do 7º. O 7º é que tinha que revelar, porque ele tinha a comissão de revelar, porque estava dentro dele. Se eu tiver que pregar alguma coisa, tem que estar dentro de mim. É isso que Brana fez. Ele pregou o que estava dentro dele. As 7 eras foi revelado, estava dentro dele. Era para ele pregar. As 70 semanas de Daniel, era para ele pregar. Estava dentro dele. E você sabe que as 70 semanas de Daniel, ele completa as 70 semanas de pregação, quando ele revela os selos. Porque tem as pessoas que ao ler as 70 semanas de Daniel, a hora que termina de ler, eles falam 7 anos de tribulação. Porque o irmão Brana deixou no ar. Ele não partiu a semana ali. Mas quando veio a revelação dos selos, ele mostrou. Porque o selo estava revelando todas aquelas coisas do passado, que as pessoas não ficaram sabendo no tempo dos outros mensageiros. Então nós ficamos sabendo por quê? Estava em Brana. Eu só prego para vocês o que está dentro de mim. Por que eu estou falando? Porque está dentro. Minha questão não é falar uma coisa fora. Estou falando algo que está dentro. Então dentro de mim, dentro de você, quem pode estar? O 7º anjo. Vocês veem? O 7º anjo. Está dentro. O que é o 7 na mensagem do profeta? Perfeito. Outra vez, o que é o 7 na mensagem do profeta? É Cristo. O 7 é Cristo, o 7 é perfeito. Está dentro de nós. Porque nós pregamos novo nome? Porque está dentro de nós. O HM está dentro de nós e o Brana está dentro de nós. Alguém diz, o homem morreu. Não, filho, a sua palavra está aqui até hoje. Jesus morreu, ressuscitou, a sua palavra está aí. Mas Paulo morreu e não ressuscitou. E a sua palavra está aí também. Então você tem que ver o ministério que está cumprindo no dia que você vive. Nós estamos aqui para pregar o que está dentro de nós. Por que os demais da mensagem não pregam? Porque a família do irmão Brana não pode pregar, que Brana é perfeito, que HM faz parte do nome de Deus. O seu nome está escrito sobre toda a montanha. Aqui ele estava provando, um gentil levaria seu nome, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Por que eles não podem pregar? Porque não está dentro deles.
Se eu não tenho cura divina dentro de mim, eu não prego cura divina, eu não oro para os enfermos, eu não creio em cura divina. Se ela não está dentro, por que eu oro? Por que eu prego? Porque ela está dentro. Por que eu prego que os selos foram revelados? Porque está dentro de mim. Por que eu prego que as 7 eras terminaram? Porque está dentro de mim. Estou pregando uma coisa que eu sei que o irmão Brana disse, que para revelar os selos, a era tinha que terminar e o Cordeiro tinha que deixar o lugar de intercessão. Tudo a seu tempo. Porque aí vem o ministério da esposa explicar o que o profeta foi proibido de explicar. Não diga a ninguém. Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Ele não podia pregar o que eu estou pregando. Alguém diz, você está falando que Brana não falou, mas dele não podia falar. Deus disse para ele, não fale a ninguém. Não ensine isso para ninguém. Não diga a ninguém. Agora você quer fazer ele falar? Ele não pode falar, mas ele pregou, está tudo aqui. É só você ajuntar o que ele pregou e você vê a revelação. Que não era para falar para uma pessoa dos Estados Unidos, porque esta revelação não se daria nos Estados Unidos. Se fosse para os Estados Unidos, Deus não diria para William Branham, não diga a ninguém. Ele diria, fale para Billy Paul, fale para Pierre Green, fale para os demais. Mas não falou. Não diga a ninguém, nem ao meu filho, a ninguém. Não diga a ninguém. Mas ele não falou nem a José, não diga a ninguém. A mensagem não era para os Estados Unidos. Meu irmão, a mensagem que veio para Lutero não era para outro país, é para onde Lutero estava. A mensagem que veio para Wesley, não era para outro, é para onde Wesley estava. Os pentecostais tiveram uma oportunidade, porque no tempo deles era tempo de Janes e Jambres. E eles têm oportunidades dupla ali, pentecostalismo e a mensagem do profeta. Porque a mensagem do profeta era para tirar eles, os pentecostais, do Egito, das denominações. Mas eles não quiseram, eles quiseram formar denominação dentro do Egito. E eles não quiseram sair. Mas ali estava um que tinha tudo dentro dele. Eu apenas quero pensar nisso aqui. Tudo estava nele. Tudo que eu prego está em mim. Por que o outro não prega? Ele diz, mas o irmão Zé Brana não prega. Não está nele. Nós temos tanta gente boa, inteligente, grande, com milhares de pessoas no ministério. Por que essas pessoas não pregam? Porque não estão neles estas coisas. Jesus falava porque o Pai falava nele. E se o Pai não falasse, Jesus ficava quieto. Esta é a harmonia, diz o profeta, em São João 5,19. Essa é a harmonia do Pai e o Filho. Essa é a harmonia da igreja e Cristo. Essa é a harmonia da esposa e Brana. Se Brana não falou, eu também não falo. Mas se ele falou, eu falo. A outra parte, Deus diz para ele, não diga a ninguém, mas ele sabia. Brana sabia. Se o irmão Brana tivesse partido em 63, ele não ia ficar sabendo. Mas como Deus deixou ele viver até 65, aí ele ficou sabendo. Ele chega a dizer nas mensagens, eu não sabia isto até anteontem. A mensagem, a festa das trombetas, com a atração sobre a montanha, eu não sabia disso até anteontem. E era exatamente esses mistérios, esse segredo,
e que ele não podia falar para o povo, chamar uma pessoa e dizer, é isso. Ele pregava aquilo e parecia que aquilo ia demorar a cumprir, estava cumprindo com ele. E outra coisa, eles esperavam que aquilo cumprisse no seu dia, e Deus tinha um percurso ainda para aquela mensagem. A mensagem da esposa tinha que passar por 40 anos. Isso é bíblico, isso é da mensagem do irmão Brana. Irmão Brana pregou, Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. Israel saiu do Egito, levou 40 anos para chegar em Canaã. A noiva saiu das denominações, mas levou 40 anos para poder chegar na terra dos trovões. 63 mais 40, olha para você ver, vê a data das mensagens, vê o que o profeta pregou, vê quando Deus começou a falar estas coisas para nos ajudar aqui no Brasil. Agora tem que saber, a América do Norte não vai pregar isso, não está dentro dela. O que estava dentro da América do Norte era o ministério de irmão Brana. Esse é o ministério que está dentro da América do Norte. Mas a mensagem da esposa está dentro da América do Sul. É totalmente diferente. E tinha que esperar todo esse tempo. Por isso, irmão Brana diz assim, ó, quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos são terminados. Olha, quando o 7º selo é rompido, o 7º selo é a mensagem dele. Quando ele pregou, então aquilo mostrou todos os 7 selos. O 7º selo era ele, era a mensagem dele. Você lê o 7º selo, ele mostra que aquele anjo, que era o 7º anjo da constelação, era ele quem tinha o 7º selo. E ele diz, e ele voou para mim. Então quem é que tem o 7º selo? Era ele. Aquele 7º anjo que tinha o 7º selo, voou para o irmão Brana. Aquilo foi uma materialização. Quando desceu, o irmão Brana diz, vocês notaram quando este anjo estava descendo e se materializando? Cristo, mistério de Deus revelado, 207 e 101 na outra tradução. O 7º selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nesses misteriosos selos são terminados, até o dia que aquele selo é rompido, até o dia que o 7º selo é rompido. Então é revelado que está do lado de dentro, tudo está dentro dele, estava dentro de Brana. Assim como você vê todo o Velho Testamento dentro de Cristo. Agora nós temos esse espaço de tempo até Jesus formando uma pirâmide. E irmão Brana veio e mostrou para nós que a pirâmide que representa a noiva é a pirâmide do Egito, que ela não tem o acoplamento, a pedra de coroa. Ela não tem, porque é gentil, é a parte gentia. E o Senhor Jesus veio, ele era a pedra de coroa. A Bíblia fala disto. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra de coroa. Ele é tudo, mas a pedra de coroa veio coroar no tempo certo, porque é no tempo dos gentios. Foi quando chegou o ministério do 7º anjo, aí que aquela pirâmide, a ponta da pirâmide, aquela nuvem, desceu. Por que não desceu no tempo de Jesus? Sendo ali ele, exatamente, aquela pedra. Mas não era o tempo dele descer daquela forma de revelação. Ele veio em carne. Mas aqui nesse último dia, quando o 7º selo é rompido e Deus desce exatamente com 7 anjos numa pirâmide, que é para acoplar o corpo da pirâmide, que é o corpo da igreja. As 7 eras da igreja, faltava a parte principal, a copa. Aí chegou a copa da pirâmide,
a vinda do Senhor nos dias da voz do sétimo anjo, pois tudo acontece com ele. Tudo aconteceu com Cristo, tudo que você vê do Velho Testamento, tudo estava em Cristo. Tudo que você vê no Novo Testamento, no Apocalipse, estava em Brana. Tudo que Brana não pôde falar, está em nós. Ele não pôde falar. Jesus disse: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier aquele Consolador, então, aí vocês vão ficar sabendo. No tempo de Jesus, ele disse: eu tenho que falar para vocês, mas vocês não vão suportar, não é para agora. Aí veio a mensagem apostólica, veio as doutrinas que você encontra depois nas cartas dos apóstolos. São as doutrinas para a igreja. Aí depois vem o Apocalipse, um mistério total, durante 2 milênios, isso vem acontecendo sem ninguém perceber. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando a pirâmide se completa, então ficamos sabendo do que aconteceu durante 2 milênios. Amém? Tudo estava em Brana. Irmão Brana diz assim no Desvelar 341, agora que Apocalipse 10 está revelado. A gente fica esperando a revelação dos 7 trovões, a revelação do sétimo anjo. Ele diz, agora que Apocalipse 10 está revelado, Desvelar 341. Por que não crê, gente? Ele diz, não aumente, não tire do que eu tenho dito. Isso aqui é o que o povo não pode ouvir, porque os pastores não pregam. Eles não podem pregar. Como pregar se não está dentro dele? Como um pregador vai pregar para a mulher não cortar o cabelo, se não está dentro dele? Como o pregador vai poder pregar e ensinar a mulher a vestir roupa correta, se aquela doutrina não está dentro dele, como estava dentro de Paulo, dentro de Pedro, dentro de Brana? Muitas vezes os ministérios são incompletos, porque falta algo dentro do pregador, falta algo dentro do pastor. Uma hora falta parte doutrinária. Os pentecostais, eles não têm a mensagem da revelação de Jesus Cristo dentro deles. Se eles tivessem, eles não creriam em Trindade, eles creriam em Jesus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que eles não creem? Não está dentro deles. O que está dentro dos pentecostais? O Papa. Você acha que é demais? Não, está dentro dele. A doutrina da Trindade é uma doutrina pelo Papa São Damaso, desde 320 depois de Cristo. E Lutero saiu, não pôde corrigir aquilo. Wesley veio, não pôde corrigir aquilo. Não era para eles corrigir, não era o tempo deles. Lutero pregou e era Pai, Filho e Espírito Santo. Wesley pregou, era Pai, Filho e Espírito Santo. Os pentecostais vieram, é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente escuta pregador ungido. Eu quero dizer assim, eu gosto até do pregador. Ungido. Tem uma capacidade para falar intelectual assim, terrível. Eu admiro, gosto mais daquilo. Mas a hora que ele fala para orar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, foi como pode uma pessoa inteligente dessa falar umas palavras que nem na Bíblia existe? Expulsar demônio, orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, não em meus títulos, em meu nome. Mas eles não têm a mensagem de Jesus dentro deles, da unidade de Deus dentro deles. Eles têm da dualidade, da Trindade. Por que pregamos unidade? Porque temos um Deus dentro de nós. Temos um, não temos dois não, temos um. O Deus que é Espírito se fez carne, chamado Jesus Cristo. Ele não tinha nome no Velho Testamento, não foi mostrado para ninguém, ele não falou o nome dele para ninguém.
Mas ele diz assim: o meu povo saberá o meu nome. E o povo dele era aquele povo judeu que soube o nome dele quando ele nasceu, em Mateus 1:21. E o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo, que era o povo judeu, de seus pecados. Aí ficou sabendo, mas antes não sabia. E agora você tem que saber que o novo nome não era para ser pregado por Lutero, por Wesley, pelos pentecostais, pela primeira e segunda etapa do irmão Branham. Não, era para ser pregado na revelação dos trovões, dos selos, porque tudo estava dentro dele. Dentro de Branham está 7 selos, dentro de Branham está 7 trovões. Foi por isso que ele pregou isso. Está tudo dentro dele. Dentro de Branham está o novo nome. Deus perguntar para ele, olha para você ver, quantos picos tem aquele monte? Tem 7. E Deus pergunta para ele, olha lá tem um monte, 7 picos, isso daí já vem de quanto Deus fez a terra, está ali, e Deus fala para ele, pergunta para ele, quantas letras tem seu nome? Qual é o seu nome? Aí diz B-R-A-N-H-A-M. Ele falou para Deus, leia, parado na brecha, 138 a 155, para você ver. Ele dá até para você entender, ele diz, era 5, agora é 7. Era 5, 5 é Jesus, agora é 7. É Branham, porque Jesus está em Branham. Amém? Olha, que Deus nos ajude cada dia a entender melhor a sua palavra. Foi tudo aquilo que estava escondido e estava numa pessoa. Toda essa mensagem que estamos pregando desde o ano 2000 estava dentro de nós, aí nem sabia. Quem é que prega? Procura um pregador. Ah, mas é um grupinho insignificante, mas nós ainda estamos maior do que Noé? Estamos maior do que o tempo de Jesus? É o que o irmão Branham ensina. O tempo de Noé foi só 8. O tempo de Enoque foi 1. Você vai pelo tamanho, pela aglomeração de gente. Não, Deus não fala nisso. Deus nem está aí com isso. Quando Deus vê uma massa dessa, Ele só manda um pregador e diz, se eles não crêem, eu mato todo mundo. Mandou Noé, e ele pregou 120 anos, eles não creram, Deus matou todo mundo. Ai, que Deus mau. 120 anos falando na sua cabeça. 120 anos de pregação. 20 anos estamos completando, falando no seu ouvido. Isso não entra, porque não está dentro de você. Quando eu prego, aquilo tem que estar dentro de você, aí você crê, porque isso não entra, isso está lá dentro, já estava nele, está em você, essa mensagem. Não é questão de eu colocar ela lá dentro, não. Na hora que eu falo, ela brota. Ah, mas que coisa, ela está dentro. Você não entra na família Branham, você nasce, já está dentro. Não entra não, aquilo está dentro. Essas revelações estão dentro de nós. Não adianta nós termos o nome de Branham, eu creio o nome de Branham, eu creio o nome de Jesus. Os pentecostais falam tudo o nome de Jesus e não crê nada em Jesus, do jeito que Jesus pregou. Eles falam bem de Paulo, Pedro, mas na hora que chega as doutrinas, não, mas não era assim. Eles querem dar um jeitinho, porque aquilo que Pedro pregou, que Paulo pregou, não está dentro deles. Aquilo que Branham pregou, não está dentro do povo da mensagem. Eles saíram do Egito, mas eles estão morrendo no deserto. É isso que tem acontecido. Israel saiu do Egito, morreu no deserto. Só 2 entraram, Josué e Caleb. Os demais, todos aquele povo antigo morreu no deserto. Esse povo antigo da mensagem morre no deserto. Não consegue a fé na palavra de Deus no dia que ela está cumprindo. Pai, eu peço ao Senhor ainda que é tempo, porque enquanto a pessoa está em vida, ela pode ouvir a sua voz,
ela pode receber esta palavra. Ajuda meu irmão, minha irmã, onde ele estiver agora, que esta palavra esteja dentro deles. E quando a gente fala esta palavra, isso manifesta dentro delas. Assim como o grito da mãe águia, quando ela passou por cima do galinheiro, e tinha uma águiazinha que foi criada entre os pintainhos, mas quando a águia passou e deu o grito, aquela águiazinha respondeu, porque aquilo estava dentro dela, era o grito dela. Ela viveu no meio de cut, um monte de tempo, uma frengaiada denominacional, mas agora a voz da águia, a voz de dentro dela, saiu. Ela ouviu fora, mas estava dentro dela. Essa é minha voz, este é meu evangelho, esta é minha mensagem, é nisto que eu creio. Esvoaça-se ao céu azul, está acostumado a ficar na terra, atrás de cura, de milagres, de prosperidade natural. Oh, suba, esvoaça-se ao céu azul, mas eu não posso. Tenta, você é águia, você não é franguinho, você é águia, tenta, bate as asas, suba aqui. E veja o que foi, o que é e o que será. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. O mundo seria de paz, compreensão e harmonia. Nem mesmo a doença haveria, pois todo pecado teria perdão. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. Ninguém pensaria no mal, a tentação fracassaria. A guerra teria seu fim, não haveria luta de irmão contra irmão. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. Ninguém choraria de dor, toda aflição terminaria. Sorrisos, louvores a Deus, todo mundo vivendo em santa união. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se todos tivessem esta luz no coração, que bom seria. Que Jesus tem um novo nome e que este nome é para os nossos dias. Que João come o livrinho aberto e reprofetiza povos e nações. Se todos tivessem esta luz no coração, no coração.